Bom dia, a gente vai apresentar um trabalho sobre ciências e o nosso tópico é cargas elétricas. Os participantes são Maria Fernanda, Amanda, Emanuele, Vitória, Iago, Andressa, Samira, Ana Luísa, Maria Vitória e por mim, Thalita. Eu espero que vocês aproveitem as explicações e é isso. Meu nome é Andressa e meu tema foi modelo atômico. Todos os corpos de modelo atômico são compostos de átomos, que existem três tipos de partículas, que são prótons, nêutrons e elétrons, que são partículas dotadas de carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade da matéria e sua unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades, que tem a sigla SI. E o Coulomb, que tem a sigla C. E é isso. Meu nome é Emanuele e eu vou falar sobre modelo atômico, complementando o que a Andressa já havia falado. Ok, no modelo atômico de Rutherford nós temos o núcleo e a eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, que é a camada que envolve o núcleo, nós temos os elétrons. Durante a interação dos elétrons com os prótons, se percebeu que haviam duas cargas elétricas diferentes, as cargas positivas e as cargas negativas, sendo que as cargas positivas são os prótons e as cargas negativas são os elétrons. Nêutrons é uma carga neutra. Ok, então a interação entre essas cargas ficou chamada de força elétrica. E o que é a força elétrica? A força elétrica é uma força fundamental da natureza que se manifesta na presença dessas cargas. E a força elétrica, ela pode ser, digamos que, dividida em duas, que é a repulsão e a atração. A repulsão acontece quando tem duas cargas do mesmo tipo, e a atração acontece quando são duas cargas diferentes. Um exemplo, uma carga positiva com uma carga positiva. Há uma repulsão. Uma carga negativa com uma carga negativa. Há também uma repulsão. E quando há uma carga positiva com uma negativa, há uma atração. E assim se conclui sobre o modelo atômico. Eletrização. Quando a quantidade de cargas positivas, número de prótons, é igual à de cargas negativas, número de elétrons, dizemos que o corpo está eletricamente neutro. Quando isso não ocorre, ou seja, quando há excesso de cargas positivas ou negativas, dizemos que o corpo está eletricamente carregado. Um corpo inicialmente neutro pode tornar-se eletricamente carregado por um processo denominado eletrização, em que somente a quantidade de elétrons nesse corpo é alterada. Com isso, duas situações podem ocorrer. Se o corpo ficar com menos elétrons que prótons, dizemos que está eletrizado positivamente. Se o corpo ficar com mais elétrons que prótons, dizemos que está eletrizado negativamente. Quando aproximamos dois corpos, ambos carregados com o mesmo tipo de carga positiva ou negativa, eles se rebelam. Quando carregados com cargas de sinais contrários, eles se contraem. Vou falar sobre os processos de eletrização. São três: eletrização por atrito, por contato e por indução. Como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se os dois corpos constituídos de substâncias diferentes, inicialmente neutros, em contato, um deles cede elétrico, enquanto o outro recebe. Podemos apontar como exemplo de eletrização o por contato, tocar em fios desencapados da rede elétrica. Como sabemos, os fios de tensão possuem cargas maior. Com isso, acaba passando maior potência para o menor potencial elétrico do fio para a pessoa. Uma vez que o corpo humano é constituído majoritariamente por água, uma parte de sais minerais torna-se bom condutor elétrico. E a eletrização por atrito. Após atritar um balão com um pano de lã, por exemplo, podemos sentir nossos cabelos sendo atraídos pela eletrização estática. E o por indução. Uma esfera elétrica neutra, ao aproximar de uma esfera elétrica carregada, provocará uma separação de cargas na primeira. E essa foi a minha parte. Eletrização por atrito. Ocorre quando dois corpos diferentes se esfregam.
Assim como o atrito, os elétrons ganham energia. Alguns se movimentam para o outro corpo. Ambos os corpos ficam com eletricidade, mas porém um negativo e outro positivo. O que ganha elétrons fica negativo e o que perde elétrons fica positivo. Bem, é isso. Eu vou falar sobre a eletrização por contato. A eletrização por contato ocorre quando um condutor A, que ele tem um condutor A neutro, se encontra com um condutor B eletrizado. O responsável por levar a carga do condutor A para o condutor B é chamado de elétrons livres. Eles são encarregados de distribuir e reencarregar o condutor que está sem carga. Na eletrização por contato, nós temos a eletrização por contato de forma negativa e de forma positiva. Eu vou falar sobre a eletrização por indução. Essa eletrização ocorre mediante a aproximação de dois corpos. Um corpo carregado, que é chamado de indutor, e um neutro, que é chamado de induzido. Mas isso ocorre sem que haja contato entre elas. Quando o corpo indutor se aproxima do induzido, acaba ocorrendo uma separação de cargas do induzido. E com isso, uma das partes dos corpos fica com exceção de carga positiva e a outra com carga negativa. Quando o induzido é ligado por um fio condutor à Terra, elétrons podem fluir da Terra para eles ou deles para a Terra. Mas isso só depende da carga do indutor. Bom, eu vou falar sobre os materiais condutores e os isolantes. Como a gente já sabe, as cargas elétricas se dividem em positivas e negativas. Elas também podem se atrair e se repelir. No caso, duas cargas só se atraem quando o sinal das duas cargas forem diferentes, opostos, e só se repelem se o sinal das duas cargas forem iguais. Os corpos também podem ser divididos em eletricamente neutros e eletricamente carregados. Em relação aos materiais, são classificados, em condutores e isolantes. Os materiais condutores são aqueles que se movem com bastante facilidade, como, por exemplo, a prata, o ouro e o cobre. E em relação aos materiais isolantes, são aqueles que têm muita dificuldade de se mover, quase nunca se movem, como, por exemplo, o plástico e a borracha. Em relação à distribuição, os materiais condutores, eles tendem mais dificuldade em se mover, então, na maioria das vezes, eles ficam localizados na superfície do corpo. Já os materiais isolantes, eles tendem mais dificuldade, então, na maioria das vezes, eles ficam distribuídos em diversas partes do material. É isso.